Olá pessoal, boa noite. Iniciando aqui nossa primeira live do canal. Eu vou esperar um pouquinho para entrar algumas pessoas, para entrar mais gente, né? Essa live eu pretendo deixar gravada no IGTV aqui do meu canal. Então, só para vocês saberem, né? Hoje a gente vai fazer a live com a Fabiana e a Carla, do Amor no Prato. Mas a minha intenção é começar a fazer mais lives sobre diversos assuntos da maternidade. Oi, Ivan! Entrou uma pessoa. Oi, Ivan, tudo bem? Então, retomando, essa é a nossa primeira live, a primeira de alguns assuntos que eu vou trazer sobre maternidade. Minha ideia é, pelo menos a cada 15 dias, fazer uma live com algum tema relacionado à maternidade, tá? E hoje a gente vai falar com as meninas do Amor no Prato sobre alimentação infantil e alguns dos seus desafios, né? São muitos os desafios que a gente enfrenta com as crianças, e então esse é um deles, tá? Então eu vou chamar as meninas aqui pra gente começar. Deixa eu arrumar minha tela aqui. Só um pouquinho. Gente, vocês estão ouvindo bem o que a gente está falando? Se vocês puderem dar um joinha pra gente saber. Eu tô escutando bem. Aqui pra mim tá bom, tá? Bom, meninas, boa noite. Primeiro eu queria agradecer muito vocês terem aceitado o meu convite para participar aqui de uma live. Acho que o tema hoje vai ser bem abrangente, a gente vai falar de várias coisas. A gente vai tirar bastante dúvida. E a minha intenção é deixar essa live gravada, justamente para que muitas pessoas possam ter acesso à informação. Então, antes da gente começar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, como que surgiu essa parceria de vocês duas, com a Amor no Prato, e o que a empresa de vocês entrega hoje pra gente. Tá bom. Tá certo. Tudo faz. Eu sou a Carla, do Amor no Prato. A gente faz marmitas nutritivas. A gente inicia na alimentação alimentar. Foi por eu ter tido um bebê há pouco tempo que essa ideia surgiu. E eu não queria que ele ficasse refém do que a gente tem por aí de alimentação. E eu me via refém, porque muitas vezes eu estava exausta, porque começo, então, com criança nova, tudo novo é terrível. E aí veio a ideia do Amor no Prato, só que tinha que ter uma nutricionista, né? E aí apareceu a Fabiana, que ela é minha sócia, exclusiva, nutricionista exclusiva do Amor no Prato. E estamos aqui, seguindo com o Amor no Prato e entregando para vocês praticidade e alimentação saudável. Isso aí. Fabi, você quer falar alguma coisa? Eu sou nutricionista infantil, né? Minha especialidade. Eu trabalhei bastante tempo em escola, alguns anos. Então, eu tenho bastante experiência com criança. Então, juntamos o útil ao agradável. Maravilha, muito bom. Tá bom, meninas. Então, vamos começar? Bora lá? Bora lá. Tá legal. Manda. Bom, vamos lá. Vamos começar, então, pelo início de tudo, que é a introdução alimentar, né? Vocês indicam algum método específico? Como que vocês acham que a gente podia iniciar hoje, né, atualmente, a introdução alimentar de um bebê? E como que fica a alimentação dos pais, né, a alimentação de toda a família nesse período da introdução alimentar? Na verdade, assim, a alimentação da família nesse período de introdução alimentar basicamente não muda, porque a alimentação da criança ela vai ser totalmente diferenciada nesses primeiros 6 meses, né? Existem alguns métodos de introdução, e aí a mãe que vai definir de acordo com o que ela acha melhor para a rotina dela. Hoje em dia tem o método BLW, que é aquele com pedaços maiores, a criança ela come o alimento com a mão direto, ele é um pouco diferenciado. E tem o método tradicional, que são as partes que a gente não usa mais, né, muito esse termo, porque
papinhas não são liquidificadas nem nada, né? A gente tem uma textura adequada para isso, que é o método tradicional, que é aquilo que a gente já conhece. E aí tem mães que trabalham com método misto, de repente as frutas vão no BLW, a comida salgada vai no método tradicional, e aí cada mãe que vai meio que encontrar a sua forma, sabe? Ô, Cláudio, estão falando aqui que tá dando retorno. Então, tá dando eco. Eu vou tentar. Talvez fosse do fone. Talvez o fone. Pode ser o fone. Ser. Então tá. Então tá bom. Vamos lá, ver se melhorou. Acho que tá melhor. Até eu. Agora sim. Será que... Bom, vamos ver. Vamos ver. Qualquer coisa vocês dão um toque aí, pessoal. Acho que era o fone, então. Vamos lá. Então, esses são os métodos de introdução alimentar. E aí, cada mãe vai encontrar o que acha melhor dentro da sua realidade e dentro do que ela acredita. Não existe uma regra de você tem que fazer daquele jeito. Para introduzir a alimentação, para começar, eu sempre me perguntam qual alimento, né? Por qual alimento começar. E também não existe uma regra. Você também pode começar pelo salgado, pode começar pelo doce, no caso as frutas, né? Ou uma batata, ou coisas assim. Eu sugiro começar pelos alimentos doces, as frutas, no caso, né? Porque o leite materno, ele tem um sabor levemente adocicado. E as crianças, elas já têm essa palatabilidade. Então, quando você começa pelas frutas, a aceitação costuma ser um pouco mais fácil. Mas também não é uma regra. Cada um pode fazer como achar melhor. Tá bom. Eu tenho uma dúvida, Fabi, sobre o BLW. Como que eu ensino a criança depois a comer com talher se ela só comeu com a mão? Então, vamos supor, eu só ensinei meu filho a comer com a mão. Em que momento que eu consigo introduzir o talher para essa criança? Então, isso vai acontecer de uma forma natural, da mesma forma que acontece no método tradicional. Do começo, a criança não é ela que come sozinha, né? É sempre você que está dando para ela. E depois ela começa no processo de aprender. O legal do BLW, eu particularmente trabalho mais com o método tradicional, mas eu acho o método BLW muito legal também. Porque a criança, ela sente a textura, ela sente o sabor, ela tem contato direto com aquele alimento. E isso acaba estimulando mais, né, a aceitação, isso estimula o conhecimento com aqueles alimentos. E com o tempo, conforme ela vai conseguindo coordenação motora mais fina, a hora que ela vai crescendo um pouquinho, naturalmente ela aceita o talher. Não tem relato assim de criança que não aceita talher porque sempre comeu com BLW. É uma coisa meio que natural. Interessante. Tá. Acho que o som dela tá bem baixo. A alimentação Seu som tá muito baixo. É o seu. É o meu, né? Peraí. Eu vou ter que segurar. Tá difícil da gente ouvir aqui. Tá. E agora, melhorou? Melhorou. Super. Então tá bom. Em que momento que a alimentação dos pais e da criança fica igualada? Em que momento que eles começam a comer a mesma refeição? Então, geralmente, lá para os 10, 11 meses já começa a ficar mais similar. Mas tem algumas coisas que a criança ainda não consome. Então, não tem nada com leite ou coisas assim. Depois de um ano, a partir de um ano, a alimentação da criança é basicamente a mesma da família. A criança já vai estar praticamente liberada para consumir todos os alimentos que a família consome. Então, a partir de um ano, já não precisa mais ter essa diferença. No começo, a criança ela está comendo alimento com uma textura muito diferente, não tem sal na alimentação, não tem nada de leite. É bem diferente, mas a partir de um ano ela já está liberada. Então, vai para a alimentação da família, né? Tá, legal. Você acha que é importante no momento da refeição da criança os pais tentarem comer junto com a criança? Super, super importante. Os pais, eles são os principais exemplos da criança, né? Em tudo, não só na alimentação. Você vê que criança imita muitos adultos que convivem. Não só os pais, né? Todo mundo que convive, mas os pais são as principais referências. Então, quando senta junto, é onde a criança aprende a comer. Ela vai aprender a comer olhando o que os pais comem. Então, assim, é muito engraçado, porque tem muitos pais que falam, meu filho não come
determinado alimento de jeito nenhum. Aí você pergunta, mas vocês comem? Ele fala, não. Aí a gente fala, não vai comer, né? Não vai ter jeito. E Ou você... quando separa também, né? Que fala, aqui a criança é refeição e horário de criança, diferenciado de horário dos pais, né? Essa parte é ruim porque você acaba perdendo essa troca. A parte da alimentação, ela envolve mais do que só o alimentar, né? Geralmente é o horário que a gente tem da família reunida. Então é o horário que você consegue conversar, o horário que consegue trocar uma ideia. Tá participando, é um momento. É difícil você ter um momento que tá toda a família reunida. E a refeição é uma excelente oportunidade para isso. Então, eu acho excelente que a criança coma junto com os pais. É claro que a família, o ideal é a família se adequar a um horário que seja bom para a criança também. Não precisa comer às 6 da tarde, mas se a família acaba comendo muito tarde, tem gente que janta 9h30, 10 horas da noite, às vezes para a criança é um pouquinho tarde também. É claro que a criança vai se ajustar à rotina da família. Mas o ideal é que todos consigam fazer a refeição juntos, sim. Tá legal. Né? Pelo menos. Nem que for uma, não precisa ser todas, né? Às vezes não dá. Às vezes, por exemplo, o café da manhã é muito difícil de ser todo mundo junto, cada um tem um horário. No almoço, hoje, na quarentena não, mas fora da quarentena, no almoço, a maioria das pessoas não estão em casa. Mas se puder, pelo menos uma refeição já é ótimo. Aqui em casa a gente almoça todos os dias juntos, pelo menos o almoço, né? Então, ótimo. Agora o jantar já é um pouco mais difícil, porque eu criei o hábito da minha filha jantar cedo, porque ela dorme cedo, então ela janta cedo. Então nem sempre a gente tá com apetite, mas o almoço a gente faz questão. E a gente mas uma refeição já tem um efeito bem positivo, né? Isso. Que é um horário de conexão, né? Um momento família. Então é super importante, a criança se sente incluída. Total. Né? É muito legal. Tá bom, legal, muito bom. Sobre alimentação na quarentena, já que a gente está vivendo aí esse momento, não tem como não abordar pelo menos um pouquinho, né? Você tem alguma dica, Fabi, principalmente para controlar a ansiedade das crianças maiores? Porque as menores, elas acabam se distraindo, você dá um brinquedo e tudo mais. Mas os maiores, as crianças que já entendem um pouquinho mais, com 3, 4 aninhos, elas já começam a se sentir ali um pouco com tédio, né? E começam a comer por ansiedade, simplesmente porque não tem o que fazer. O que você orienta que a gente pode fazer aí nessa fase para que a criança não engorde muito ou não mexa com o seu nível, né? De colesterol, de açúcar no sangue? O que você tem de orientação para isso? Então... eu acho que você falou uma coisa importante que acontece. A gente tem 2 casos, né? A gente tem das crianças que passam a comer tudo, as crianças que não querem comer nada, né? Tem um comentário aqui, ó. Aqui é o contrário. São as realidades aí, opostas. É. Eu acho que uma das coisas muito importantes da gente tentar manter na quarentena, é claro que a gente tem que lembrar que a quarentena é um momento totalmente atípico. Tá todo mundo... Por mais que a gente já esteja 5 meses preso dentro de casa, a gente tá aprendendo a lidar com toda essa novidade, né? Foi todo mundo pego de surpresa, ninguém sabia muito bem como ia funcionar. A rotina da casa mudou completamente, né? As pessoas estão trabalhando em casa, estudando em casa, tá todo mundo junto, então é muita novidade. Mas o ideal é criar uma rotina, porque quarentena não é férias. E a gente não pode esquecer disso. Por mais que as crianças, quando as crianças são mais velhas, elas ainda têm aula, elas têm um período de aula, elas estão mais na rotina. Quando a criança tem em torno de 3, 4 anos, ela tá só em casa. Não necessariamente ela tá fazendo uma atividade, né? A maioria das crianças, elas não estão. Não tem como manter. Então. O João aqui também acaba porque, assim... A Paloma disse que o caçula dela tá comendo as paredes. O João, parou de comer agora que ele tá voltando a comer. Mas ele parou real, assim. Então, assim, é legal a gente lembrar que não é férias. É uma quarentena, então o ideal é que tenham os horários, as rotinas. Então, rotina para acordar para estudar, rotina para comer, rotina para tomar banho. Não precisa ser aquele horário hiper regrado, mas assim, que exista um mínimo de rotina. E a gente precisa lembrar que as crianças, elas estão no tédio mesmo. Nem sempre é fome. Muitas vezes vai ser tédio. Quantas vezes a gente tá sem nada para fazer, a gente fala, ai, vou ver o que tem na geladeira para comer. E você abre a geladeira 50 vezes. E você pensa e repensa. E come mais um pouco. Então, às vezes a criança, ela tá com tédio. Ou ela tá ansiosa mesmo, porque ela não aguenta mais ficar dentro de casa. Ela tá buscando uma coisa gostosa. Acaba que a gente usa muito alimento como conforto.
Então, a gente depende da pessoa, cada um vai reagir de uma forma. A Paloma falou, o meu menor tá comendo as paredes, o mais velho não tá ligando muito. Porque é isso, cada um vai reagir de uma forma totalmente diferente, né? A gente tem um problema porque nem todo mundo tem um espaço para gastar energia. Então, se você tá preso num apartamento, fica muito mais complicado. Quem tem quintal é mais fácil, dá até para gastar uma energia ali, dar uma distraída. Mas o ideal é prestar atenção se a criança não está comendo realmente por comer, por uma ansiedade, por uma coisa assim, e tentar buscar uma outra atividade. Então, vamos lá, você está ansioso, né? Você está com fome mesmo ou é outra coisa? E aí tentar buscar uma outra atividade. E desviar, né? Desviar a criança daquele momento, direcioná-la para fazer outra coisa. Exato, direcionar ela para fazer outra coisa. E tentar manter uma rotina de alimentação também na qualidade. Porque a gente acaba ficando muito em casa e dá essa sensação de que a gente está sempre vivendo um final de semana. E aí a gente acaba comendo muito mais porcaria, muito mais alimento gorduroso, que a gente comeria mais no final de semana. Então, tentar manter com as crianças de, não, hoje é terça-feira, hoje não é dia que a gente come isso, né? Ou então, agora não é hora, a gente vai almoçar, depois a gente vê se come. Então, mas é um momento um pouco delicado mesmo. As mães estão sofrendo com isso, seja por excesso ou por falta, né? Mas a ansiedade é uma coisa que tá pegando para todo mundo. Então, e tentar também oferecer bastante líquido. Porque a gente acaba não bebendo água e a gente sabe que quando a gente não bebe água, às vezes dá sintoma de fome e é só sede. Então, tentar oferecer mais líquido também. É verdade. E muitas vezes a criança ela não sabe exatamente te dizer isso, né? Ela sente ali uma necessidade de preencher. Ela não Se a gente não sabe... Não sabe com o quê, né? Então, cabe aos pais realmente ficar atento, né? E você acha que vale a pena, por exemplo, se tá com fome, dá um snackzinho, dá um palitinho de cenoura. Se não tiver jeito, de repente dá uma coisa um pouco mais leve, mais saudável. Você acha que vale a pena fazer essa... Claro, isso é uma coisa assim, que primeiro você tem que entender muito bem como é que funciona a rotina da sua casa e como que é o hábito alimentar do seu filho, porque isso é uma coisa um pouco particular. Eu acho que sim, que um snack saudável sempre cai bem, assim, uma cenoura picada, uma pipoca, né, de preferência sem o óleo. Pipoca sem óleo é uma ótima opção, porque a criança acaba comendo, né, dá uma sensação maior. Esse tipo de lanchinho é super válido. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque algumas crianças, elas perdem o apetite muito fácil. Qualquer coisa que elas comem, elas perdem o apetite. Mesmo que seja meio tomate, mesmo que seja uma cenourinha, mesmo que seja qualquer coisa. Então, se está muito perto do horário da refeição, eu não recomendo, porque pode ser que essa criança perca o apetite com uma coisinha pequena e não vai almoçar, e aí ela não vai estar alimentada, por mais que ela comeu uma coisa saudável antes da refeição. Então, eu não recomendo nesse caso. Mas aí vai de... Você que vai entender melhor dentro da sua realidade, na sua casa. Mas se for para a criança comer porque ela está muito ansiosa, de preferência opções mais saudáveis, assim, opções menos gordurosas ou coisas assim. Até porque ela está ansiosa e ela vai querer comer muitas vezes, né? Exatamente. Tá bom. Ainda falando de crianças que comem demais, independente de ser quarentena ou não. Uma criança que come demais. Meu filho no lanche come 4, 5 bananas e ainda janta e depois quer leite antes de dormir. Se eu fizer uma vitamina, ele toma. Como que você indica? Tô falando de criança pequena mesmo, assim, de 1 a 3, 4 anos. Como que você recomenda a mãe lidar com isso? A mãe controla isso na rotina ou precisa de um outro tipo de tratamento? Então, um comportamento assim que você está me falando é um comportamento compulsivo. Ele chega a ser um comportamento compulsivo. Porque quando você me diz, né? A gente está falando de um caso um pouco mais extremo, assim, de uma criança pequena comer 4 bananas e ainda jantar, e aí comer coisas a mais, coisas assim. Acontece, de fato, às vezes acontece, mas é um comportamento de compulsão. Não é fome. Não tem como a gente dizer que é fome, porque pelo próprio estrutura... É claro que tem crianças que comem mais e tem crianças que comem menos. É normal, tá? Vai ter vezes que seu filho vai comer mais, ou seu filho é uma criança que tem mais fome, mais apetite.
não tem problema, não tem nada de errado. Mas quando a gente está falando de 4, 5 bananas, e depois um jantar, e depois não sei o que lá, e depois não sei o que lá, chega a ser uma compulsão. Então, eu orientaria, eu não posso dizer, porque né, a gente está falando de um caso hipotético, então né, não é uma pessoa que eu conheça e que eu entenda a rotina e que eu sei exatamente, mas eu recomendaria buscar uma nutricionista comportamental, né, que cuida de comportamento, porque nesse caso não é uma questão de provavelmente essa mãe já tentou ajustar, né, não sei, vamos supor, a mãe já tentou ajustar, já tentou fazer isso, já tentou fazer aquilo e não deu certo. Ou buscar a ajuda de uma nutricionista comportamental, provavelmente, ou talvez ela sozinha consiga resolver, mas vai orientar para uma questão psicológica para entender exatamente onde é que está pegando para desencadear esse comportamento e aí conseguir ajustar. Mas é acionável. Tá, que bom. Tá bom. Não, Só que tem que prestar atenção mesmo, porque é um comportamento um pouco fora do... Exato. Né, da curva. Um pouco assim, fora do né? padrão, né? Do normal. Geralmente, a dificuldade maior é que as crianças costuma ver, eu acho, né? Então, mas assim, é uma coisa para se prestar atenção. Quanto antes começar o tratamento, mais rápido, né? Melhor quanto mais cedo, melhor. Mas alguns é muita comida para uma criança muito pequena. Acho que travou o vídeo dela. Acho que sua internet deu uma travadinha. Aqui para mim pareceu que é de vocês que deu. Mas agora acho que normalizou. Tá bom. E para uma criança, a mamãe, no caso, né? Todo mundo de home office em casa, todo mundo com tempo zero, essa é a verdade. Como que a mamãe pode cozinhar num dia corrido que não deu tempo de fazer nada? Como que ela resolve isso? Como que ela oferece ali para a criança dela uma refeição nutritiva e balanceada dentro do possível, né? Sempre com que ela comprometa o trabalho dela, porque estamos em casa trabalhando, né? A gente não tem um tempo ali de estar todo dia fazendo um almoço fresquinho. Você tem alguma dica, alguma recomendação? Sim, amor no prato. Eu ofereceria amor no prato. Com certeza. Sem dúvida. O ideal, na verdade, é assim. Existe o mundo ideal e existe o mundo possível, né? O ideal é um mundo onde a gente consiga cozinhar, onde a gente consiga fazer tudo. E, na verdade, é que as mães estão enlouquecendo dentro de casa. Elas estão com a carga horária redobrada, assim, né? Elas estão trabalhando muito, elas estão com criança o tempo todo. E, de fato, não dá para fazer tudo. É impossível fazer tudo. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é se cobre menos. Né? Porque às vezes a gente tá achando que a gente tá uma catástrofe, não tá fazendo nada. Isso não é uma verdade. Então, assim, faça dentro do que é possível, dentro da sua realidade. Tem sempre alguma coisa que não tá legal. Não precisa então, ficar tá assim, tudo bem. Não tem por que ficar se cobrando de que vai dar tudo certo. Gente, ninguém tá comendo maravilhosamente bem nessa quarentena. É uma coisa quase que impossível. Então, assim, o que eu dou de dica para você conseguir deixar o melhor possível dentro da sua refeição? Planejamento. Então, o ideal é você deixar o máximo de coisas que já der para deixar pronta, já deixa. Então, assim, você pega um dia, né, se possível, um dia que seja mais tranquilo, de repente um final de semana, não sei. E aí você organiza e já deixa a comida, algumas coisas já congeladas, algumas coisas que sejam práticas, mas que você sabe como foi feito. Não dá pra gente ir no mercado e comprar um monte de congelado processado, porque é uma péssima escolha. Mas se você já puder deixar, de repente, as proteínas prontas e congeladas, ou de repente você faz igual no Amor no Prato, que são as marmitinhas já completas, e você deixa congelada, né? Se você não tem a possibilidade, se você tem a possibilidade, de verdade, gente, o Amor no Prato é uma ótima opção. É a melhor porque pedida. É uma alimentação balanceada, é uma alimentação prática e tirou dali e coloca no micro-ondas. Mas tem gente que não mora em São Paulo, tem gente que não está numa realidade financeira que consegue comprar comida de fora. Então, se você não tem essa possibilidade, prepare e congele. Basicamente, tudo dá para congelar, né? É só você saber como fazer. A salada já deixa higienizada, né? Se forem as folhas, você põe ali umas folhas de papel
Aí, como é que chama? Papel toalha, né? Junto no Tupperware, porque aí elas sugam a água das folhas, elas aguentam mais tempo, já lavadas. E aí você vai trazendo praticidade para o seu dia a dia. Dica de cozinheira. Vocês deixarem o tempero pronto na geladeira, tipo cebola, alho batido, ter sempre assim, salsinha picadinha congelada. Isso é super prático e ajuda muito. Eu, particularmente, tenho um cardápio pregado na minha geladeira. Não é que eu sigo assim, fervorosamente, mas assim, me dá, às vezes, um norte para aquilo que eu vou fazer. Porque, às vezes, eu não sei o que eu vou fazer. Eu me vejo assim, na cozinha, eu olho e falo, e agora? O que eu vou fazer? Tá na hora do almoço, eu não sei o que fazer. Eu bato o olho lá e eu falo, eu posso fazer essa combinação. E aí, pronto, o almoço sai. Ter cardápio é uma ótima opção. Cardápio. Nem que não precisa seguir religiosamente, mas assim, pelo menos para te nortear, te dar uma ideia, te trazer ideias, é sempre bom. Eu gosto muito. Essa é a melhor dica, assim, tudo que você puder fazer para deixar mais prático o seu dia a dia, sua rotina de alimentação, é o que facilita, né? Frutas lavadas, os legumes, tudo que você puder deixar higienizado já na geladeira, guardado nos potinhos. Porque senão acaba que você, na hora do cansaço, na hora da pressa, você vai acabar apelando para algum alimento que não é nutritivo. Você vai acabar indo para o industrializado. É meio que inevitável, assim. Então, quanto antes você... Nossa. A Paloma falou, não sei fazer cardápio. Vocês têm dicas? Olha, gente, depois... Eu tenho dicas, não. Eu posso fazer um cardápio para vocês. Depois a gente oferece lá no Amor no Prato. Aí você avisa, Cláudia, para suas seguidoras. A gente faz um cardápio para disponibilizar para o pessoal. Um cardápio da quarentena. Ótimo. Maravilha. Vou anotar aqui. Não, Paloma, você não é negação, não. Você é, perfeita. Paloma, você cozinha todos os dias, Paloma. Isso não é de uma pessoa que não dá o seu melhor, né? Então, com certeza. Gente, pelo amor de Deus, a gente tá dando mais do que o melhor que a gente pode. E a Paloma é super mãe dedicada. Paloma pede receitinha. Legal. Legal. Bom, eu vou falar aqui a minha realidade, né? Aqui no condomínio, eles abriram o parquinho. Eu moro num condomínio de casas, eles abriram o parquinho. A gente pode ir no parquinho desde que não crie muita aglomeração. Então, tem um limite de crianças que podem entrar e brincar nesse parquinho. E de máscara, né? Então, isso pra mim já tem sido um alívio. Que a Isabela vai, brinca, corre, pula e tá. A nossa rotina tá bem legal. Mas eu tenho que ter uma rotina sim. Porque se eu sair da rotina, além de bagunçar a alimentação dela, aí ela passa a não dormir também. O que é o meu calcanhar de Aquiles. Né? E que eu não consigo ficar sem dormir. Pra mim é onde o bicho pega mesmo. E então ela tem essa rotininha de todo dia de manhã ela fica 1h30, 2 horas no parque. Brinca, brinca, brinca. E às vezes eu chego em casa e não dá tempo de fazer um almoço do jeito que eu queria. Então, assim, já aconteceu... Ainda bem que a Isa gosta das marmitinhas do Amor no Prato, né? Adora. Já o Amor no Prato já me salvou. O Amor no Prato me salvou no Natal, no Ano Novo, no Carnaval, em viagem, gente. Mãe com criança comendo. O adulto come churrasco o dia inteiro e tá tudo bem, né? Pra criança não pode ser assim. Tudo então, bem ficar travado o intestino do adulto, né? Mas de uma criança não rola, né? Não dá, né? Criança não tem organismo pra comer muito fora da rotina há tanto tempo, né? Sim. E outra coisa, assim, muitas vezes eu faço, assim, eu tenho arroz, eu tenho feijão, eu faço um ovo, dou um tomatinho. Gente, mas tá perfeito, Cláudia. Mas tá ótimo. Tá perfeito. Esse é o esquema. De repente você já deixa o arroz e o feijão pronto, que eles duram mais tempo, né? E aí você depois inteira, faz só... Né? Faz só... E o feijão, gente, faz o feijão, congela sem temperar, depois só tira só tempera, né? Então você vai fazendo isso, facilita muito e tá perfeito. É um prato que tem arroz, tem feijão, tem a proteína, tem ali uma saladinha, um vegetal. Fechou. Ih, travou. Voltou. Ou travou. Que ótimo, olha. Então, a gente não pode falar uma por cima da outra, senão trava. Então tem que falar um de cada vez. Falamos pouco. Mas é isso, Cláudia. Esse é o esquema que você falou mesmo.
É. Então, assim, só para compartilhar, porque, gente, é vida real. Eu hoje prefiro que minha filha se acabe no play e brinque, a eu ter que entrar 2 horas antes para fazer um super almoço. Então, eu tenho me virado assim e já aconteceu vários dias. Aí eu corro à tarde, preparo alguma coisa para que o jantar, de repente, seja mais incrementadinho, né? Ou então preparo tudo à noite para o próximo dia eu ter já almoço e janta, né? Então, a gente tem que ter um cronograma, tem que ter um preparo. Eu não uso cardápio, mas eu brinco dizendo que eu faço um cardápio mental. Quando meu marido fala, o que que eu compro no Hortifruti? Eu faço um cardápio mental e anota, ele vai lá e compra. Então eu tenho ali, mas de fato, você ter uma noção do que você vai fazer já facilita a sua vida. E quando a gente trabalha, não só na quarentena, né? Pensa uma mãe que trabalha e deixa a criança com a babá, por exemplo. Você precisa se planejar, seja com amor no prato, seja com marmitinhas que você mesmo faça em casa, né? Mas a gente precisa ter. Isso facilita a nossa vida e tira aquele estresse. A gente não sair da cozinha, chega em casa correndo de noite do trabalho, super cansada, ainda tem que ir cozinhar, né? Isso de fato não dá certo. Deixa de ser um prazer, né? Exatamente. Muitas mamães gostam de cozinhar, mas a partir do momento que você tem que fazer aquilo como uma obrigação, já começa a virar uma coisa chata, né? Então, para não tirar o prazer, é melhor você perder algumas horas do seu domingo ou do seu sábado e se preparar, seja fazendo cardápio, seja congelando o básico, pelo menos, né? Mas eu acho que com super vale a certeza. pena, sim. É o que tem me salvado aqui também. Porque, gente, estamos todas na mesma, né? Não tem ninguém melhor, ninguém pior. E estamos todos aí no mesmo barco, né? Algumas mamães não trabalham, mas está todo mundo em casa. Então, a partir do momento que está todo mundo em casa, ela tem que cozinhar para um batalhão comer. Ela tem que ter lanchinho toda hora. Vamos corrigir essa frase, Clau. Algumas mães não trabalham fora de casa, né? Porque toda mãe trabalha. E aí o trabalho dessa mãe que é dona de casa é dobrado. Já não é fácil, né? Sem as pessoas em casa. Com todo mundo em casa, então é marido, é filho, muitas têm 2, 3 filhos. Então não é fácil. A gente tem que se programar. Acho que a resposta aqui, de fato, é a gente conseguir se programar para que as coisas saiam mais tranquilas na semana. Pensa, às vezes antes a gente comia 2 refeições no máximo em casa, agora são 6, 7. É osso, gente. É punk. Deixa eu ver o que mais. E sobre os doces, meninas? Teve uma mamãe que me mandou uma dúvida. Ela, né, eu pedi aqui a ajuda das mamães para me responderem o que elas gostariam que a gente abordasse na live. E uma delas falou sobre os doces. Então, ela tem uma filha de 5 ou 6 anos, acho que são 6 anos. E ela não sabe ainda, mesmo com a filha mais velha, lidar direito com o doce. Então, ela quer saber, assim, o que os doces causam, né, nas crianças. Nutricionalmente falando, né, o que é indicado, assim, quando e como oferecer, o quanto que eles podem consumir de doce. E se vocês têm algumas dicas de receita, se vocês têm alguma coisa publicada lá no Instagram de vocês em relação a isso. Então, na verdade, nutricionalmente falando, doce não é indicado nunca. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que existe o mundo ideal e existe o mundo possível, o mundo real. E no mundo real os doces estão aí. E os doces fazem parte da nossa cultura, né? O Brasil é uma cultura que come muito açúcar. E é uma coisa que vai estar presente na rotina da família e na rotina da criança, seja em algum momento ou outro, né? Aniversário é cheio de doce, quando tem almoço de família tem sobremesa. Então não dá pra gente achar que a criança nunca vai ter acesso ao doce, porque ela vai. Então a gente tem que trabalhar com essa realidade de que o doce faz parte da alimentação, não tem jeito. E, assim, é uma delícia. Falar que não é, né? Doce um brigadeiro, quem nunca? Então, doce é uma delícia. Então, assim, o que eu indico, principalmente, se a criança é menor de 2 anos, eu não indico nada, tá? Eu acho que o ideal é não dar mesmo. A gente tem um ditado que fala, mas todo mundo sempre comeu e ninguém nunca morreu. Mas não é por acaso que a gente vive os maiores índices de obesidade, de diabetes, de hipertensão, de depressão. Tudo está relacionado. Então, assim, a gente não morre de fato. Ninguém vai morrer porque comeu doce. Mas que forma que você quer viver? Com que qualidade de vida que você quer viver? E que qualidade de vida você quer oferecer para os seus filhos?
Ninguém vai ficar obeso, diabético, hipertenso, não sei o quê, porque comeu um doce vez ou outra. Não é isso. Só que o ideal é que o doce não faça parte da sua rotina diária. Então, o ideal é que sucos ou bebidas não sejam adoçadas, né? Isso é muito hábito, assim. Se você acostuma para adulto ou para criança, tanto faz. Se você acostuma a consumir os sucos, as coisas naturais sem açúcar, você adapta o paladar, né? O açúcar, ele vicia o nosso paladar. Então, quanto mais açúcar a gente consome, mais... será que a Cláudia vai ouvir a gente? Internet. Voltei. Vamos chamar o suporte. Oi, voltou. Então, o açúcar, ele vicia nosso paladar. Então, quanto mais açúcar você consome, mais seu paladar fica viciado. Então, você começa a consumir coisas com menos açúcar e você acha que tá ruim. E não é, só um hábito. Então, o ideal é ir reduzindo o açúcar o máximo possível. E assim, a criança comer açúcar vez ou outra num aniversário, numa festa de família ou em algum momento atípico, eu sinceramente acho que faz parte da rotina, não vejo tanto problema. O que não dá é para ter o açúcar como um hábito da alimentação. Então, todos os dias, todos os sucos são adoçados, bebe muito refrigerante, consome doce todo dia. Isso não é um hábito bacana. Então, assim, dá uma ponderada aí no açúcar. Essa é a minha visão. E Amor no Prato, a gente não vende nada doce, né? A gente trabalha só com alimentação salgada. Então, a gente acaba que não tem muita orientação em relação a isso. Mas essa é a minha visão como nutricionista. Se você fosse falar quantas vezes na semana eu posso, a criança, no caso, eu consumo quando eu quiser. A criança. Não, eu, como nutricionista, não posso indicar açúcar nunca. Eu tenho que falar, não coma. Mas eu acho que, assim, é o que eu falei, né? É um bom senso, né? Então, tá todo mundo comendo um doce. A família inteira vai comer o doce. Só a criança não vai comer o doce. Por quê? Entendeu? Tem cabimento, né? Não tem cabimento. Fica complicado. Mas prestar atenção também nos lanches que são oferecidos, né? Esses industrializados estão carregados de açúcar. Então, bolo industrializado é carregado de açúcar. Quase todos os industrializados são carregados de açúcar. Tentar não adoçar suco, como eu falei, assim, tentar evitar, tentar fazer mais em casa é melhor do que se a pessoa quiser dar sem tanta dor na consciência. Dá uma tâmara. Ou ameixa seca. Que essa não é a realidade de todas as crianças, né? O ideal é que seria, mas assim, a gente sabe que essa não é a realidade. Mas tentar evitar ao máximo, assim. Ou é isso, se for dar um bolo, dá um bolo caseiro, ao invés de um bolo industrializado, que tem muito menos gordura, muito menos açúcar. Você sabe o que tem ali dentro. Acho que esse é o caminho, assim. Porque, eu tenho feito bolo em casa. Nunca fui cozinheira, né? Mas agora estou fazendo várias coisas. Tenho feito bolo em casa e eu sempre coloco, menos da metade do que as receitas mandam colocar de açúcar. E o bolo fica ótimo. Então, você dá para reduzir bastante, dá para trocar a farinha, colocar uma farinha integral, né? Ou pelo menos misturar para ficar um pouquinho mais saudável. Vai melhorando a qualidade, né? E eu observei isso, como tá, realmente isso tá enrustido ali na nossa cultura, né? Porque os bolos mandam 3 xícaras de açúcar, eu coloco meia xícara de açúcar. E o bolo fica uma delícia. Brasileiro tem o consumo de açúcar muito alto. E o sal tanto de sal quanto de açúcar. E o consumo é muito alto. Então, a gente já tem um paladar bem viciado mesmo, né? A gente põe leite condensado em tudo. Aquele moranguinho que tá docinho, você vai lá e ainda coloca um pouquinho de leite condensado, né? Vai dar uma mão pra criança, já põe um açúcar por cima. Essas coisas não precisam, entendeu? Aqui em casa é muito notório isso com a Isabela. Ela ama, a fruta predileta dela é morango. Então, nem é a fruta mais doce, né? Ela agora tá começando a comer salada. E aí, se eu boto sal na rúcula dela, ela reclama. Fala, mamãe, tem sal. Não quer com sal. Então, ela come ali a saladinha dela sem tempero. No máximo, ela aceita um azeite. Então, mas ela não gosta. Eu acho que ela acha que fica, de fato, salgado, né? E ela não quer. Então, você vê como é engraçado? As crianças ensinando a gente que tudo é uma questão de hábito. De paladar, né?
Né? E tem que aproveitar que as crianças ainda não têm o paladar formado, e aí tentar evitar. Quanto menos coisas adocicadas, menos ela vai ter essa tendência para o açúcar. Uhum. A gente que tomava Coca-Cola na mamadeira, hoje em dia... Pois é. Graças a Deus isso vem mudando, né? Isso vem mudando, a gente percebe. Mas não dá para culpar, né? Não existe informação, hoje em dia a gente tem muito mais acesso, hoje em dia a gente tem que aproveitar as informações que a gente tem e ir ajustando. Mas também não dá para ficar neurótico, né? Sim, é verdade, Fabi. Então você não tem dicas de receitas de doces, tirando esse bolo, por exemplo, que eu falei? Então, eu não tenho nenhuma aqui de cabeça, né? Eu posso até pesquisar depois para postar lá para vocês alguma receita de doce com menos açúcar ou alguma coisa mais adaptada. Mas na internet tem hoje em dia milhares de receitas. E o que eu não indico é trocar açúcar por adoçante, tá, gente? Criança não come adoçante. Adoçante não é alimento de criança, não é indicado, a não ser que a criança tenha diabetes. Fora isso, não é indicado. Então, é sem açúcar, não troca, né? Ou então, por exemplo, vai fazer uma vitamina, faz o que a Carla falou, bate uma tâmara junto para adoçar, ou alguma fruta mais doce, banana adoça bem. E aí você vai ajustando para tentar usar o mínimo de açúcar possível. Uma receita de um doce. Uma banana congelada e a fruta que a criança gosta, batida, vira um sorvete. Sim. Pronto, é um doce. É bem gostoso. Sim. Mas assim, verdade. É um aniversário, vai todo mundo comer um bolo, um brigadeiro. Não tem problema. Tá tudo bem. Uhum. Mas em casa, então, a orientação é de fato nem comprar, né, gente? Então vai no mercado. De fato quanto menos você puder oferecer, melhor. Sim. A criança segue o exemplo, né? Se não tem em casa, ela não faz compra, né? Se não tem em casa, ela não vai comer. Não vai comprar, só vai comer o que tá dentro de casa. Isso vale até pra mim. Eu fico meses sem doce. Se tiver em casa. Pra todo mundo, Cláudia. Pra todo mundo, não é só pra você. Eu também sou uma formiga. Eu não sou daquelas que eu preciso sair atrás de um doce, se me der vontade. Acaba que eu como uma banana, como uma fruta, chupo uma laranja e passa, né? Essa vontade, doce ali na hora e pronto, ela passa. Mas se eu estiver em casa, eu vou perder meu tempo e vou fazer um brigadeiro de panela para comer, né? Então, a gente não pode, assim, se a gente quer evitar e quer dar um bom exemplo, né? A gente tem que consumir as frutas ali quando der uma vontadezinha de doce. Ou fazer realmente um bolinho mais saudável. Eu acho que seria legal vocês darem umas diquinhas nos posts de vocês sobre isso. Porque, gente, tá todo mundo em casa, né? Então, você vê, a gente fez pão. Imagina, nunca na minha vida tinha amassado um pão. Então, são coisas que tá mudando e eu acho que é legal a gente ter, assim, dicas de vai fazer, tá com vontade? Então, faça um mais saudável. Faz esse aqui, né? Acho que é uma coisa legal pra gente ter no Amor no Prato. Ó, eu cliente pedindo as coisas aqui na live. Legal. Então tá bom, gente. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Trazer mais algum assunto? Só deixa eu falar uma coisinha que me perguntaram lá no nosso Instagram. Sobre alimentação infantil sem proteína animal. Legal. Né? Sobre vegetarianismo. E eu acho, gente, hoje em dia é super possível uma criança ter uma alimentação vegetariana ou vegana, né? Às vezes isso é um propósito da família. Então, a família tem aquilo como propósito de vida mesmo. Então, assim, tem que ser respeitado. E não dá pra gente viver achando que com tanto de alimento que existe no mundo, só a carne que vai suprir. É claro que dentro de uma alimentação vegetariana ou de uma alimentação vegana, o cuidado tem que ser redobrado, né? A atenção tem que ser muito maior. Então, eu aconselho fazer isso junto com um profissional para conseguir suprir tudo que precisa nutricionalmente. Então, tudo de proteína, de vitamina B12, né? Precisa ter esse cuidado, não dá para simplesmente virar vegetariano e comer de qualquer jeito. Mas é super possível ter uma alimentação infantil vegetariana, uma alimentação infantil vegana, desde que você faça um acompanhamento e tenha todos os cuidados necessários. Mas eu acredito, sim, numa alimentação assim para as crianças. Hoje nem rolou carne aqui em casa. Na verdade, a gente tem um consumo muito alto de carne no Brasil, né? A gente come muito acima da nossa necessidade.
A gente come muito mais, né? Do que a gente realmente precisaria. Mas, para quem quer tirar por completo, também é viável, assim, sem... E quem quiser continuar comendo Mas precisa carne, complementar, né, Fabi, com a B12. Não, então, aí cada um busca um profissional. Então, aí você vai buscar um profissional para te orientar da melhor forma. Tem gente que precisa suplementar, tem gente que consegue. Vai variar de casa para casa, mas é legal buscar um profissional para fazer isso de uma forma adequada e certinha para não ter problema, até porque a criança está em fase de crescimento, né? Então é importante para ela não ter nenhum tipo de carência nutricional. Tá legal. Tá bom, meninas. Bom, então eu vou abrir aqui para perguntas. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta específica, alguma dúvida, este é o momento. O momento. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que a gente... Tá travando tanto, né? Vou socar o suporte daqui. Vou socar a parte da E travou. tecnologia. Na verdade, a minha internet aqui tá bem ruim. Tô achando que é até aqui. Gente, ninguém tem nenhuma perguntinha? Fala sobre alimentação e imunidade. Ah, é verdade. A Paloma fez uma pergunta. Para intestino preguiçoso de criança, o que fazer? Para intestino preguiçoso de criança, é basicamente o que você faz de uma alimentação de adulto. Então, buscar os alimentos mais laxantes, né? Mais laxativos. Então, ameixa é uma boa, mamão é uma boa, muita água, hidratação geralmente é uma das coisas que melhoram muito intestino preguiçoso, e atividade física também é uma coisa que costuma melhorar bastante. Mas tem alguns organismos que são efetivamente muito preguiçosos e faz tudo isso e acaba não resolvendo, assim. Mas tentar incluir o máximo esses alimentos laxativos para ver se dá uma ajuda e beber bastante água, porque sem água não resolve muito. Uma dica na hora de congelar os alimentos, sim, o ideal é que você congele o alimento fresco. Assim, quanto mais fresco, melhor. Então, tipo, você cozinhou hoje e aí você já congela esse alimento hoje mesmo. É melhor, é um pouco mais seguro de você fazer isso. E uma coisa que agora, descongelei o alimento agora. E aí eu consumo esse alimento e aí eu vou congelar o resto que sobrou de novo. Descongelou uma vez, não recongela. Tá? Isso é uma coisa importante de se falar sobre segurança alimentar. Pode dar uma intoxicação. Não. Acabei de responder. Se você congelar, se você descongelar, não congela de novo. Isso serve para qualquer coisa, tá, gente? Se você descongelou uma carne, aí você resolveu que você não quer mais fazer ela inteira, não congela ela de novo. Você deixa ela na geladeira e usa ela logo, porque é super problemático descongelar e recongelar. Aquele fiozinho de azeite em cima da comida da criança ajuda? Ajuda, Paloma. Para intestino preguiçoso, colocar um pouquinho de azeite na comida da criança ajuda bastante. Terminou de fazer a comida, coloca o azeitinho. Pode colocar no prato dela mesmo. Eu fazia isso com a Isabela quando ela era pequenininha, porque quando ela começou a comer, com 6, 7 meses, travou. Acontece. O azeite, ela já tomava muita água, então isso não era um problema. Ela comia vários alimentos que ajudam aí, né? O intestino funcionar melhor, né? São as fibras, né? Só faltou um pouco de óleo mesmo, porque como o alimento deles é bem naturalzinho, né? Então eu comecei a preparar os alimentos com azeite, então o que dava eu preparava com azeite e colocar um fiozinho de azeite em cima. Isso ajudou muito, muito. Eu mantive isso quase até os 2 anos. Ajuda Depois muito. eu parei. Mas funciona para criança mais velha também, serve para todo mundo. Ah, legal. Não pode congelar qualquer tipo de alimento. Folhas não dá para congelar, por exemplo, alface,
Escarola, não dá. Ovo. Eu, particularmente, não gosto de congelar ovo. Não fica gostoso. A textura não fica boa boa. depois que descongela. Como que congela ovo, gente? Tem gente que faz, congela, né? Faz ovo mexido e congela. Assim. Omelete, congela. Olha. Nunca nem sabia aqui. Isso, Paloma. E coloca na comidinha também para você tentar. Né? Aqui, com a Isabela, uma fruta também que é muito boa para soltar o intestino dela é a manga. Quando a manga tá bem madura, tem muita fibra, né? E bem molinha, ajuda bastante no intestino também. Então, acho que as frutas aí são aliadas, né? São super aliadas. E as saladas, óbvio. Sim. Tá bom. E aí, pessoal, mais nada? Tem aqui, ó, alguma dica na hora de congelar? Acho que foi na hora que travou, eu não ouvi. E para eu falei, Clau, que o ideal é congelar assim que a comida estiver fresca, sabe? Não deixar congelar a comida depois de muito tempo, assim, depois de alguns dias, assim, já não fica tão legal para congelar. E para, como é que é? E para adultos, como sobreviver? Tem as marmitinhas do Amor no Prato, sobrevivam com elas. A Tati está perguntando se tem alguma dica para as ervas frescas durarem mais. Se você for guardar lavada, Tati, o ideal é você colocar elas dentro de um saquinho com papel toalha. E fechar bem. E fechar bem, porque aí ela suga... Centrifugar primeiro, né? Tentar tirar o máximo de umidade e colocar com papel toalha dentro, porque ela vai sugando a umidade e aí acaba durando mais. E salsinha, cebolinha, coentro, essas coisas também rola congelar. Você pode deixar picadinho, aí você deixa um potinho congelado e quando você põe na comida fica praticamente igual ao fresco. Super funciona. A Sil perguntou, a laranja ajuda também no intestino? Então, é um pouco relativo. As frutas, assim, tem as que são bem laxativas e tem algumas que elas são... vai variar um pouco de pessoa para pessoa, né? Tem gente que fala, eu como isso é super laxativo para mim. Tem gente que come outra coisa e não. Se você come com a fibra da laranja, pode ajudar, mas se você beber bastante água junto, porque senão vai dar o efeito contrário e aí vai travar. Quem come fibra e não bebe água, ao invés de soltar o intestino, trava de vez. Então, precisa beber bastante água junto, senão não resolve. Tá. Legal. Ótimo. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que só mais uma. Senão vai dar 1 hora, a gente vai cair aqui. Na minha última live eu não sabia e caiu no meio da conversa. Deixei todo mundo falando. Faltam 2 minutos pra gente começar a encerrar aqui a live. Tá. Então, meninas, eu queria que vocês falassem, então, pra gente como que o Amor no Prato pode nos ajudar. Pode ajudar mamães e adultos, né? Não é só mamães. Sim. O Amor no Prato, ele é feito para ajudar a família, na verdade, né? A gente basicamente começou a oferecer justamente por isso, porque era uma praticidade com qualidade. Então, o ideal, assim, você comprando as marmitinhas, como funciona? Nossas marmitinhas são congeladas, elas são todas equilibradas, né? Eu que faço os cardápios, então fiquem tranquilas que elas são super nutritivas. E aí elas ficam congeladas por até 3 meses e você tem a refeição ali completa. É só tirar, colocar no micro-ondas e resolveu. Então serve para as crianças, serve para as mães, principalmente, que estão exaustas, serve para todo mundo. Então, quem quiser conhecer nosso cardápio, entender melhor como funciona o Amor no Prato, é só ir lá no nosso Instagram, chamar, a gente super tá disposta aí para bater um papo, explicar um pouquinho melhor. Sim. Tá ótimo. E vocês só fazem marmitinhas congeladas, né? Comida fresca. Só congeladas, isso. Tá. Tem algum motivo para isso? Tem. Super. Primeiro porque a nossa logística hoje a nossa logística é muito mais fácil para a gente trabalhar com a comida congelada e a gente começou a trabalhar com a comida congelada por uma questão de segurança alimentar. Então, ela fica muito mais segura para o transporte. Então, ela é produzida, ela está fresquinha ainda, a gente já congela. Então, o nosso processo é bem seguro e para transportar, ela fica bem melhor. Porque quando você vai fazer o transporte, a logística de uma comida fresca é muito diferente, né? Porque ela não pode ficar por tanto tempo exposta, o risco de uma contaminação acaba sendo maior, você tem que fazer a comida ali todos os dias, né?
Então, para nossa logística, a segurança alimentar dela ser congelada era bem melhor. Então, por isso que essa é a nossa escolha. A Nutri não deixa sair nada sem estar Não, congelado. não deixa. É isso aí. Eu acho que esse é o maior diferencial, né, do Amor no Prato. Não é só uma cozinheira que sabe o que está fazendo, né? É acompanhada de uma nutricionista exclusiva para o Amor no Prato. Sim, eu tô lá em todo o processo, toda a cozinha, eu tô lá em cima para controlar a temperatura, para os processos de higiene, a gente segue a legislação, né, de São Paulo, da Anvisa, então é tudo feito certinho, podem ficar tranquilos. Isso aí, eu super recomendo. Já sou cliente, já conheço, até trouxe aqui por isso. Não vou recomendar algo que eu não conheça, que eu não confie, né? Então, podem confiar de olhos fechados. E assim, A gente só agradece. só para explicar então para todo mundo, né? Por que uma consultora do sono fez uma live de alimentação? Então, o primeiro motivo é porque eu acho que hoje o que a mãe precisa mais é de informação, né? A gente tem que se unir, a mulherada unida, se ajudando. Juntas somos mais fortes. Isso aí. E o outro motivo é porque tudo impacta e influencia no sono. E Então, na alimentação também. E na alimentação também. Então, assim, se a criança come doce no final do dia, esquece, ela vai dormir tarde. Né? Se a criança tem uma alimentação desregulada, desregrada, isso mexe com toda a rotina dela. Mexendo com a rotina vai interferir no sono. Né? Então, por isso que eu trouxe, que eu acho que a alimentação é um tema super importante, não só para o seu filho crescer e comer, mas para que ele tenha ali, que a gente saiba conduzir a rotina dele, que ele tenha um dia bom e tenha um soninho bom, acorde recuperado e feliz. Né? Você vê quando a criança tem uma noite de sono super restauradora, ela acorda faminta. Né? Acorda comendo as paredes no café da manhã. E o esperado é isso mesmo, né? Então, uma coisa alimenta a outra. Por isso que eu fiz essa live. Queria agradecer muito vocês pela presença. Foi muito legal, adorei. Eu vou deixar ela salva agradece o convite. Vou deixar ela salva aqui. Um beijo. Boa noite para todo mundo. Um beijo. Até Boa Beijo, noite, gente. Tchau, Obrigada por obrigada, ficarem viu? aqui com a gente. Tchau. Beijo. Tchau, beijo. Tchau. Tchau.